podcast O Paraná, hoje no gabinete do prefeito de Toledo, Mário Costenaro. Vamos falar um pouquinho da cidade de Toledo, essa cidade que tem dado grande contribuição para o estado do Paraná, para o Brasil, economicamente, além de muitas outras ações. Prefeito, obrigado por nos receber, tudo bem? É sempre uma grande possibilidade de a gente se aproximar cada vez mais da nossa população, levando a informação necessária. É importante, uma honra estar aqui com vocês. Quase um ano e meio de trabalho, o que dá para falar, prefeito? Olha, um ano e meio de muita intensidade, né? A gente chega um município com um desenvolvimento diferenciado, nós podemos dizer, de Toledo. Eu acho que todo o oeste do Paraná é uma região diferente, uma região que produz bastante. Toledo é um dos seus referenciais, né? E nós tivemos aí um ano com muito planejamento, muito em função também daquilo que se propôs, daquilo que o governo do estado propôs aos municípios do Paraná, com a possibilidade de geração de recursos através de vários investimentos, e isso nos exigiu de todos os municípios do Paraná a realização de muitos projetos. Nós aqui em Toledo levamos muitos projetos ao estado, nós não tínhamos praticamente nenhum projeto pronto para ser levado, mas trabalhamos muito, foram mais de 300 milhões de projetos levados ao estado do Paraná. Nós, desses projetos, tivemos a parceria, eu fico grato com isso e honrado com isso, de muitos líderes, da nossa comunidade em geral, e um trabalho muito efetivo também da nossa Secretaria de Planejamento, da nossa Secretaria de Administração, Infraestrutura, aliás, das nossas secretarias internamente aqui da Fazenda, trabalharam muito para que a gente pudesse levar esses projetos para lá. Mas, paralelamente a isso, a vida continuava acontecendo em Toledo e nós realizamos já no ano passado investimentos em pavimentação rural, recuperação de escolas, abrimos aí na saúde algumas frentes também. Enfim, a dinâmica da cidade, né, é uma dinâmica que não para nunca, né, a cidade está sempre em movimento e tem sido meses, né, de intensos. E nós estamos agora já com o rol de obras acontecendo nesse momento de uma maneira bastante dinâmica também, um número vultoso. O orçamento do município qual é? Olha, hoje nós temos um orçamento em torno de 1 bi, né? 975 praticamente, de 65 praticamente voltado às nossas secretarias, né? É mais do que isso, porque nós temos também 200, considerando aí a questão de outros fundos e outras fontes, né? Mas é um orçamento que a gente tem ali uma certa representatividade do que é o município de Toledo, dentro da região, mas junto com o orçamento também, dessa cidade que cresce tal como cresce, nós temos umas necessidades, as demandas também, elas vêm no mesmo porte. Aliás, esse é um dos grandes desafios que nós temos. A cidade de Toledo cresceu mais de 21% nos últimos 10 anos em termos habitacionais, de população, em termos de população. Cascavel, por exemplo, uma outra grande cidade, querida, vizinha, co-irmã, nossa grande cidade do Oeste do Paraná, ela cresceu 17 ponto alguma coisa nesses últimos 10 anos. Cresceu menos, então. Cresce muito também, né? Mas na comparação com o Toledo, proporcionalmente a essa diferença, mas é só para mostrar que tanto aqui quanto ali cresce, né? Cresce muito, e nós precisamos criar realmente uma infraestrutura para absorver esse crescimento, esse desenvolvimento. Então isso exige das nossas cidades, exige uma cidade como Toledo muito planejamento. A gente tem um orçamento que nos últimos anos a gente tem visto uma tendência de crescimento de receita, a velocidade de crescimento de receita ela tem freado, né? Ela tem sido menor, e em contrapartida, devido a esse crescimento, as nossas demandas e custos de serviços elas têm aumentado. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande para que se mantenha esse equilíbrio entre receita e despesas, entre investimentos, né, e necessidades
que a gente tem de programas e projetos. Então é um desafio muito grande, mas nós temos uma equipe muito bem preparada e temos um propósito muito firme, né, de trabalhar dentro desse equilíbrio, mas pensando numa captação de recursos de uma maneira dinâmica. Por isso, essa importância desse relacionamento, diálogo com o governo estadual, com o governo federal e com outras fontes que a gente possa fazer para que a gente possa cumprir investimentos e programas para absorver esse desenvolvimento, como ele falava anteriormente. Com esse crescimento, aí tem o sistema viário, né? Geração de empregos, tem uma série de fatores realmente. E é a especialidade do senhor também, né? Na vida privada, pela experiência que tem. Está sendo possível, então, com essa dinâmica, com a equipe, trabalhar projetando o Toledo para 10, 20, 50 anos? Como é que é a visão, os empresários, a discussão, os formadores de opinião aqui? Zé, veja bem, nós temos uma cidade que cresceu com esse que cresce com esse desenvolvimento, tem essa tendência de crescimento, ela tem sido constante. Nós temos previsões aí do IBGE para 2050, em torno de 208 mil habitantes. O IPAD já nos traz em 2040, um pouco acima, um pouco além disso, mas com um número grande, né, já atingindo um número importante de habitacional. Agora, é importante a gente notar o seguinte: esse crescimento populacional, a estrutura física da cidade não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar essa formação, essa realização. Isso por quê? Porque a questão da infraestrutura, ela não consegue acompanhar pelos altos custos, as transformações são muito rápidas, né? E nós temos investimentos que são mais demorados, a própria realização de obras. Então, o tamanho das ruas, por exemplo, isso a gente se nota desde a Revolução Industrial, sim, vamos buscar, né? Desde o surgimento do carro, por exemplo, nas inovações, as transformações tecnológicas. As transformações vêm, mas o espaço físico da cidade ele não consegue acompanhar no mesmo ritmo. Então nós temos que preparar a nossa cidade de uma maneira estratégica, uma visão macro, em obras estratégicas, e temos que ter soluções, né, mais pontuais que vão resolvendo os pontos locais. Nós temos atuado aqui com projetos estratégicos muito importantes, né? Nós temos uma continuação, a estruturação de uma ponte, que é a Rua Coroa do Norte, que liga dois grandes bairros aqui de Toledo, duas grandes entradas aqui de Toledo, que é a entrada de Munareto, com a entrada veio pela Porto Alegre e JJ Murara, que na verdade liga a Grande Pioneiro com o bairro do Jardim Porto Alegre. Ali é uma rua, uma ponte diferente, porque nós estamos passando sobre uma área de preservação, sobre a área do nosso Rio Toledo. Ela tem poucos pontos que tocam o solo, por isso ela tem uma estética de ser estaiada, um sistema construtivo estaiado, que ela vai permitir o fluxo, uma fluidez de fluxo melhor para a cidade, dando outras oportunidades de trânsito. Da mesma forma, nós estamos pensando na construção, e daqui a pouco nós vamos estar licitando também o eixão de desenvolvimento, que é a ligação, abrindo uma frente, uma expansão, a ligação da nossa cidade, da nossa sede do município com o Bioparque. É uma obra também, tanto essa ponte, a estrutura da Coroa do Norte, quanto o eixão, eles devem ser licitados nos próximos dias. As estações estão prontas, esses editais devem subir nos próximos dias, nós devemos colocá-lo na praça. Nós temos também um projeto que fizemos, que é uma obra que nós temos aqui. Nós temos um grande bairro aqui, extremamente importante, adensado, cerca de 30 mil pessoas, o grande panorama, onde hoje nós temos a Egídio de Munareto, é uma das entradas do município, foi feita uma parte até agora, até a Rua 1º de Maio, mas nós temos toda essa estrutura, que é uma rodovia estadual que passa cortando a cidade. E juntamente com nossos empresários, levamos o projeto ao Estado e nós estamos esperando agora, está lá nos últimos detalhes, eu espero que dentro dos próximos dias também a gente anuncie isso, que é uma obra do ODR aí, porque eu falei dos 300 milhões anteriormente, que eram obras que a gente levou do município. Sim. Mas só essa obra e mais uma outra obra também pertencente ao Estado, então mais de 200 milhões de reais envolvidos aí,
essa obra, não sei se está próximo a isso, que ela vai permitir a ligação da cidade em vários pontos, porque nós vamos ter a duplicação dessa rodovia, mas também com uma passagem em níveis, né, em níveis diferentes, em vários pontos ligando o bairro, buscando uma fluidez. Isso a gente está pensando de uma forma estratégica, tem a questão da rodovia que vem de Assis também, onde ali, para quem conhece o Toledo, no Trevo do Olinda, nós vamos ter um viaduto, uma obra de arte também, que vai favorecer a circulação do trânsito também de várias maneiras. São obras estruturantes. Nós temos outras que nós estamos pensando junto ao Estado também, que é um outro contorno que liga lá da rodovia de Assis até a 467. E, além disso, nós estamos trabalhando pontualmente também na cidade. Fizemos alguns trabalhos operacionais, algumas mudanças estamos pensando em uma questão de formação de alguns binários, algumas questões do semáforo, sempre estudando em semafóricos, a gente estudando 4 tempos, 2, 3 tempos, mas não permitindo conversões à esquerda, por exemplo, sempre buscando fluidez de tráfego. E nós temos alguns gargalos aqui, alguns pontos aqui que existem obstáculos de ruas que não dão continuidade. Isso também faz parte de alguns estudos que estamos fazendo para preparar a cidade para que ela cresça de uma maneira ordenada. E essa deve ser a preocupação do prefeito. O senhor tem tido essa preocupação realmente projetando Toledo aí para os próximos anos, as próximas décadas, né? Isso é fundamental na visão de hoje, né? Talvez lá atrás as pessoas não tinham noção desse crescimento, vejo isso por Cascavel e outras cidades, então é importante, e Toledo vem fazendo isso muito bem, né, na sua gestão. Saúde, educação é um assunto sempre que a gente aborda também, melhorou, avançou, o senhor conseguiu implementar aquilo que tinha desenhado já para os primeiros meses do ano? Olha, nós avançamos muito na educação. Havia uma informação de que nós teríamos uma necessidade de contratação de cerca de 170 professores, algo assim. Mas, na verdade, nós precisamos contratar, ainda no primeiro ano, 350 professores novos, primeiro ano. Fora aqueles contratados para substituição de casos de aposentadorias e outras questões, licenças, né? Foram mais de 400 e poucos professores contratados. Nós tivemos a questão também que o cuidado de trabalhar com o nosso funcionalismo, dando um ganho real de 2,10% no primeiro ano da nossa gestão. Dentro da questão educacional ainda, eu falo isso porque a valorização do nosso servidor é uma questão importante a ser tratada. Nós estamos hoje na educação com 4 CMEIs sendo construídos neste momento, são 4 novas creches sendo construídas neste momento aqui em Toledo, são 1 ano, não deu 1 ano e 6 meses de gestão ainda. Nós aumentamos em número de alunos no integral o ano passado, em torno de 700 alunos em todo o sistema de integral do município. Nós investimos no ano passado cerca de 6 milhões de reais em recuperação de escolas, e olha que ainda assim, tal a forma como nós encontramos a situação nas nossas escolas, nós temos muito ainda a fazer, tal a situação em que nós encontramos alguns edifícios públicos. Hoje nós estamos construindo também a questão mais uma escola, na verdade estamos ampliando e reformando uma escola, são mais de 4 milhões investidos na escola Tancredo Neves, lá no Boa Esperança. Enfim, nós temos muita coisa acontecendo na área de saúde, aumentamos a nossa nota de entrada na questão da leitura, temos um programa de incentivo à leitura criado aqui todos os dias nas nossas escolas, há 20 minutos dedicados à leitura, em todos os níveis. Construímos, na verdade entregamos também no ano passado, mais 2 CMEIs, eram obras que estavam paradas aí, obras que se arrastaram quase 10 anos aí, 2 novos CMEIs nós entregamos também. Então, na saúde, a gente tem obtido bons resultados na educação. E na saúde, da mesma forma. Na saúde, hoje, nós estamos com um centro especializado de recuperação, de reabilitação, sendo construído agora, lá no Copagro. Essa é uma obra com recurso do governo federal, são mais de 8 milhões sendo investido ali, 2.600 metros. Nós temos 4 UBSs, estão lá prontas no governo do estado, estão aguardando para a sua liberação, os processos estão praticamente aprovados
para que eles sejam começados a construir agora. Temos também ampliações de UBSs que já estão acontecendo. No Jardim Europa, na verdade, já terminou, obra concluída, mas temos no Jardim Planceira, no Santa Clara 4. Nós criamos horários estendidos em algumas das nossas UBSs para atender melhor a população, dar mais, os horários vão até às 19 horas, uma delas até às 22. Diminuímos a questão de filas na área de oftalmologia e ortopedia. Nós tivemos uma grande ação em frente ao Hospital Regional de Toledo também, que nós tínhamos uma situação que vinha se arrastando há algum tempo na questão de não ter as metas que deviam ser realizadas, ou os serviços não estavam de cirurgias, os números realmente apresentavam indicadores muito abaixo, problema com fornecedores, insumos e tantas outras questões. Durante o ano todo discutindo com a gestora que estava naquele momento, que estava tendo dificuldades para tocar o hospital regional. Fizemos uma dispensa de emergência, estamos aí com a OESP hoje já um trabalho diferente, resolvemos questões que tinham funcionários ali que não estavam recebendo, né, isso estava se arrastando, uma hora pagava isso aqui, outra pagava lá, e o hospital regional hoje, e ele está funcionando normalmente, e ele tem um papel muito importante aqui, porque ele ajuda na questão de aliviar o represamento nas nossas UPAs, nas nossas unidades de emergência, porque nós tínhamos lá, estávamos passando de poucas horas das pessoas nas UPAs para chegando a quase 72 horas ou mais ainda, mais tempo, porque nós não tínhamos para onde fazer essa regulação, né, para esse hospital. Então nós avançamos bastante nessa área, e a saúde e a educação, as duas juntas são mais de 50% do nosso orçamento. No ano passado, a saúde representou 34%, 35% do nosso orçamento, a educação mais 25%, para você ver como nós priorizamos realmente as pessoas e estamos muito focados no atendimento à população. E o prefeito tem que estar também sintonizado e preocupado com a lei de responsabilidade fiscal, né, o índice prudencial, com todos esses investimentos, com todo o aumento, inclusive, para os servidores, né, aumento real. Como é que está o índice prudencial? Está administrável? Ele está administrável, nós estamos tendo nós temos uma responsabilidade fiscal nisso, estamos tendo um controle, né, um controle interno aqui de gastos, temos uma preocupação muito próxima junto com os nossos gestores nas diversas secretarias para que a gente avance isso. Nós estamos num número já, né, bastante importante, mas é um número que a gente está atendendo aos serviços que têm que ser atendidos à população. E para isso nós estamos tendo alguns controles bem importantes e estratégicos, né? Porque nós precisamos ter as pessoas no atendimento e a gente prioriza aí nestes casos, principalmente a questão da educação e da saúde. Mas são os números que a gente, em função daquilo que eu lhe falei, da velocidade da receita, da necessidade das demandas, a gente tem que estar com o olho sempre firme, com a mão sempre firme também, para que a gente possa cumprir com as nossas solicitações, né? Mas também responder às necessidades fiscais como devem ser respondidas. Estamos conversando com o prefeito de Toledo, Mário Costenaro, um balanço desses quase 1 ano e meio de trabalho, e a gente pôde observar várias ações importantes. Em relação ao interior, a gente sabe que Toledo tem uma força muito grande também agrícola, capital da produção. Como tem sido a relação do governo municipal com o interior, com o homem do campo? Olha, nós recriamos, né, a Secretaria da Agricultura e Proteína Animal, que não havia mais no município. Ela havia sido extinta durante um tempo, e essa proximidade com o interior, para nós, é fundamental. Nós temos algumas questões aí importantes. No ano passado, nós fizemos foram mais de 4 milhões em obras novas de pavimentação. Gastamos quase 5 milhões em recuperação de estradas pavimentadas. E investimos muito também em recuperação de estradas não pavimentadas.
Agora, neste momento, nós temos 7 estradas sendo pavimentadas no interior do município e sendo feita a recuperação em outros tantos trechos. Agora, por mais que se faça, e eu volto a lhe falar, nós pegamos as nossas estradas, nós temos mais de 400 quilômetros de estradas pavimentadas no nosso município, e muitas delas em situações que precisavam de recuperação. Nós temos avançado nessas recuperações, mas ainda muitos trechos que precisam de uma manutenção, e nós estamos também priorizando aqueles em situações mais precárias, avançando nesse processo de recuperação. Mas é importante que a gente fala também que, além dessas obras de infraestrutura, que são extremamente importantes para o escoamento da nossa produção, para a fixação do homem do campo, para a qualidade melhor de vida no interior, é que nós temos programas muito importantes acontecendo também. Nós estamos com um programa pioneiro aí na questão da brucelose e no tuberculose, na questão do gado bovino, né? Nós estamos com a questão também de um trabalho piloto em relação às carcaças, né? É um problema que atinge aí todo o nosso setor do Oeste como um todo. Nós estamos junto com o Ministério Público, com a ADAPAR, juntamente com o IAT, juntamente com a Associação dos Suinicultores, discutindo muito um programa piloto para tentar resolver, amenizar esse problema das carcaças. Hoje nós temos aí um transporte clandestino realmente complicado. Nós avançamos muito na questão da semana do diálogo com o produtor, criamos a Semana do Agricultor, temos outras questões acontecendo. Nós contratamos uma veterinária, uma médica que está fazendo um trabalho muito próximo às nossas propriedades, mapeando inclusive a diversidade que tem nas nossas propriedades. O município tem mais de 80% das propriedades com até 50 hectares, né? É muito diversificado. É claro que nós temos alguns proprietários com várias matrículas, mas hoje a gente consegue mapear a gente está mapeando que tipo de produção leiteira que está tendo, né? Qual a característica dela, se ela é de pasto, se ela é fechada. Nós temos feito alguns programas que estão realmente aproximando a nossa produção, o nosso setor com o município, com a gestão. Então, estamos, por exemplo, criando uma política pública, criamos uma política pública para o biometano, que é um grande, que se transforma, que a gente sair também de um grande passivo ambiental aqui para uma grande oportunidade. Criamos algumas políticas aí para determinar, ou pelo menos dar um norte para os investimentos que acontecem aqui no município. Prefeito, vamos falar um pouquinho de segurança, porque com o passar dos anos, a gente tem observado o aumento da população. O senhor falou da questão estruturante, né? Tudo aumenta, e algumas coisas que são negativas, elas acabam também ganhando um volume, e isso vai necessitar algumas ações. O que o senhor tem feito na segurança para trazer mais tranquilidade à população, de bem? Olha, nossa segurança aqui, nós temos um pessoal efetivo bastante qualificado, a gente investe bastante na questão da capacitação. Ontem mesmo nós entregamos equipamentos, armas, para uma parte da corporação que terminou um curso, né, realizado agora, são extremamente capacitados, têm a responsabilidade disso, né, nossa Guarda Municipal aqui. Mas nós fizemos já no início da gestão um trabalho muito importante, integrado com outras secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Secretaria de Assistência Social, da Saúde, juntamente com o DPEM, juntamente com o Ministério Público, nos orientou muito nisso, a questão das pessoas em situação de rua. Nós conseguimos um trabalho bastante importante nessa área e de uma maneira bastante humana, né? É importante que se diga, reduziu. É claro que existem ainda problemas, mas houve uma redução bastante importante nesse sentido no início da gestão. Nós temos um projeto importante hoje,
que está em andamento e a gente espera ainda esse ano licitar a questão de um número muito grande de câmaras, né, desde OCE, aquelas que identificam o rosto, que identificam, permitem identificar melhor as pessoas, até outras câmaras, né, é um importante investimento que nós estamos fazendo ali, e a Guarda tem agido bastante integrada junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, própria Polícia Rodoviária. Nós temos essa preocupação. Então a segurança para nós aqui é importante, ela é uma das bases também. Eu não gosto, né, a gente diz dos focos também do nosso governo, mas a gente pensa de uma maneira integrada tudo. E ele ali tem sido desenvolvido um excelente trabalho. A gente tem conseguido os resultados bastante efetivos nesse sentido. Agora é importante, quando eu falava sobre isso, da integração que a gente prega aqui entre as nossas secretarias. Porque o resultado de uma melhor saúde, ela passa pelo esporte, ela passa pela educação, ela passa pela qualidade da infraestrutura urbana que você tem. A segurança passa também por essa integração de você ter pessoas bem assistidas, de você ter ruas bem iluminadas, de você ter um processo de geração de empregos aqui também importante, já que a gente tem aqui, a nossa agência de desenvolvimento é uma das que se despontam aí no estado em termos de geração de ofertas de vagas, e Toledo se destacou em abril agora, em número de efetivos de vagas, foi a campeã no estado. Então é feito trabalhos de ações conjuntas, e isso leva a gente à construção de políticas públicas bastante importantes. Aliás, a questão de foco em você realmente estabelecer políticas públicas bem desenhadas tem sido um fator diferenciado aqui para nós. E eu vou lhe dar um exemplo na assistência social. Nós temos aqui a nossa secretária, a Simone Ferrari, ela foi convidada, juntamente com a nossa secretária de Desenvolvimento Humano, a Sheila, que já tinham feito trabalho integrado lá com o Rogério de Lima na segurança pública, já que eu falei dessa integração, mas na assistência, tal foi a forma de construção que nós temos aqui da nossa política pública do idoso, que elas foram chamadas ao Estado para ajudar a construir a política pública estadual. Trabalho importante com a secretária deputada Leandre. Quando isso acontece, isso faz com que a gente também se apresente e consiga inserir aqui alguns programas em termos de programas pilotos. O programa do cuidadoso na família, lá tem um nome, um programa do Estado, que são uma bolsa para o cuidadoso familiar, aquele que vai cuidar da própria pessoa na família. Começou aqui em Toledo, foi uma das cidades que tiveram que foram avaliadas, selecionadas para que começasse aqui. São cerca de 15 bolsas que são determinadas aqui. Nós temos uma política pública também, criamos o 60 a mais aqui, de uma capacitação dos nossos idosos para ajudarem nos serviços desenvolvidos aqui. Nós temos 2 centros de atendimentos do idoso, centros de terceira idade. O Estado está com um programa hoje com o Complexo do Idoso, a Cidade do Idoso. Nós conseguimos, através desse programa, começar mais um outro set aqui, está em licitação. Ele deve levar o nome do nosso querido e saudoso José Carlos Schiavinato. Então é um programa bastante amplo. Nós ampliamos bastante a questão do serviço. Nós tínhamos cerca de 250 pessoas inscritas nas diversas atividades realizadas nos nossos centros de idosos. Hoje nós estamos aí na casa de 500, 600 em cada um dos que nós temos. Aumentou isso também. Nós temos um programa muito importante aqui chamado Florir Toledo, que é um programa ambiental, mas também de assistência aos nossos jovens. Nós já praticamente dobramos o número de jovens que eram assistidos, aumentamos as bolsas de 200 para 250 reais, reconstruímos as nossas
estufas que estavam lá abandonadas. Nós temos feito um trabalho realmente muito importante nessa questão de aproximar a população e ter essa atividade, a população participando das atividades do programa do município de uma maneira intensa. Tal que aconteceu com o nosso programa agora de vestibular, numa questão da nossa Secretaria da Juventude, na Secretaria de Desenvolvimento Humano, no nosso Centro da Juventude, juntamente com o Bioparque, fizemos lá, aumentamos em muito o número de jovens que vão ao cursinho. No ano passado nós tivemos, acho que se não me engano, foram 80% dos que participaram do cursinho, do curso, tiveram aprovação no vestibular. Uma das dos estudantes obteve o primeiro lugar no curso da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, aqui em Toledo. Então, isso tem sido uma constante. Nosso esporte, da mesma forma, a gente tem trazido, foi um movimento de várias competições que haviam parado. Nós estamos trazendo uma atividade muito grande. O nosso secretário Josimar também feito um trabalho muito importante na recuperação de várias estruturas. Nós estamos trocando o piso agora, nesse momento está em obra, no nosso ginásio Alcides-Pan. Temos outras obras de outras sedes esportivas aqui que estão sendo climatizadas. O CCR também, que é um outro ginásio, vai passar por reforma. Nós recebemos no ano passado aqui a fase final dos Jogos Escolares. Esse ano vamos receber a fase final dos Jogos Abertos do Paraná, aqui em Toledo. Nós estamos preparando a estrutura e recuperando muito as estruturas. Nós temos uma dificuldade aqui que nós encontramos no município com a situação das nossas estruturas físicas. Algumas delas não estavam em bom estado. Então a preocupação é muito grande com várias questões que nós estamos realmente fazendo e ofertando à população uma condição de atividade que tem recebido uma resposta da população que tem participado. Tem dentro do esporte ainda, com recursos do deputado Esperafico, nosso autódromo. Uhum. Nós temos lá hoje, nós tínhamos a pista de arrancadão, devemos inaugurar nesse domingo, inclusive, a pista de kart e a pista de drift, que está sendo realizado então um grande complexo ali no autódromo Rafael Esperafico. E isso traz também, resolve um problema que nós tínhamos, um problema ambiental, socioambiental aqui, que nós tínhamos alguns desses praticantes realizando isso no centro de eventos, no estacionamento do centro de eventos, e era próximo ao Jardim Porto Alegre, que é uma região adensada também, e tem um problema sonoro, aquela questão da qualidade também, de as pessoas poderem descansar e tal. Nós estamos agora intensificando lá no nosso autódromo. Então tem muita coisa acontecendo, Zé, nesse momento em Toledo, que tem fortalecido essa dinâmica, ou fortalecido esse conceito que nós queremos para a cidade. E tudo isso contribui para a economia, por exemplo, quando fala no esporte, quando fala em eventos, né? Quando atrai os Jogos Abertos, por exemplo, quantas pessoas não estarão por aqui, consumindo aqui, né, de alguma forma, enfim. E quando fala em esportes, e as pessoas que nos acompanham em outras cidades, em todo o Paraná, enfim, e fora do Paraná também, as ginastas aqui que também são destaques, né? Qual que é a participação da prefeitura? Tem uma contribuição? Tem, nós tem um apoio total da prefeitura. Tivemos outro dia aí recebendo elas aqui no nosso gabinete. Eles têm as professoras, tem toda a equipe, todo o apoio da prefeitura do município, que está ali, participação pública bastante efetiva nesse sentido. Também em outras modalidades. Uhum. A gente falava do esporte, a gente queria falar das competições todas que nós temos feito aí, e você falava de turismo, e falava de eventos. É importante a gente destacar a visão que nós temos na questão de eventos. Uhum. Né? Nós temos dado apoio a vários eventos. Nós tivemos dos eventos carros antigos, por exemplo, que tem aumentado muito, tem repercutido de uma maneira muito importante no cenário nacional, promovido aqui pelo nosso Veterancá. Nós temos outros turismos, outros eventos, tem a parte das tradições, o Festoarte, nossa tradição gaúcha,
tem vários eventos que acontecem aqui, e o esporte, já falou, eles são importantes. Queria destacar um trabalho que nós estamos fazendo com o turismo rural agora, mapeamos agora o nosso turismo rural, temos um mapa agora para ajudar a identificar, né, e é incipiente ainda, está no começo ainda, a gente quer fortalecer mais ainda as nossas pequenas propriedades, que têm aí grandes riquezas em termos de gastronomia, em termos de produtos artesanais. Isso desenvolve a economia, isso movimenta a economia. Então, além de você estar gerando riqueza, oportunidade de emprego, de renda para as pessoas, você está criando também uma circulação na nossa economia. E essa questão toda, e eu lhe falava há pouco, que tudo isso, toda essa movimentação que eu estou lhe falando, ele reforça um conceito que eu acredito de cidade, que é uma cidade viva e uma cidade focada nas pessoas. O que é importante para as cidades é ela oferecer pontos de encontro, ela oferecer oportunidades de encontro e de convivência para as pessoas daqui, mas também em termos de você atrair pessoas da região para que venham aqui. Isso cria um senso de pertencimento diferente. Uma energia, um senso de pertencimento, a integração entre as pessoas, não há aquela divisão, né? O esporte, a gente poderia falar um pouquinho de cultura. A cultura também aqui é muito forte, chama a atenção do Paraná, né? Muita gente, quando fala em cultura no Paraná, lembra de Toledo. Não, e nós temos uma preocupação muito grande aqui, nós temos grandes movimentos fazendo para as diversas áreas, para diversas tribos, né, como a gente pode dizer, mas nós estamos com investimentos também nessa área. Nós temos lá um centro cultural na Grande Pioneiro que estava com seu auditório há mais de 3, 4 anos parado. E nós agora estamos construindo, nesse momento, revitalizando. Ele tinha uma parte que estava sendo utilizada, uma parte mais administrativa e outras áreas, mas o auditório estava lá fechado. Nós estamos abrindo agora, estamos construindo, reconstruindo, programamos, fomos selecionados há pouco, faz 2, 3 dias, fomos selecionados pelo Estado no programa Cidades Criativas, que é um programa de incentivo à cultura, para que a gente obtivesse uma verba de fundo a fundo para melhorar a questão da climatização do nosso teatro. O nosso teatro, ele era, não sei se ainda, até pouco tempo, o 3º teatro do Paraná, né? Um teatro público que é ofertado aí para todas as pessoas e com um ritmo de questão de eventos que acontecem diariamente. Nós estamos tendo agora, no final de semana, o Toledo em Dança. Né? Então, são obras que são oferecidas à população e a população se absorve, se apropria desses espaços. Né? Essa questão, e a gente falava da questão da criação do vínculo, ela faz que com essa apropriação as pessoas também se atentem a cuidar um pouco mais da cidade, a cobrar um pouco mais pela cidade. Toledo, nós temos um nível de cobrança que mostra, ajuda, né? que ajuda, porque é importante a população estar atenta às coisas que estão acontecendo aqui e às demandas que precisam ser atendidas. Então a régua aqui é alta. E um detalhe interessante, prefeito, o senhor que veio da iniciativa privada, veio do setor privado, e a gente sempre sabe que aquilo, quando se fala inclusive em terceirização, ou se fala na gestão eficiente, né? E a gente reclama muito do público, o público é moroso, nós temos um país que não anda, a gestão não é eficiente, e o senhor consegue fazer tudo isso nesse período de 1 ano e meio, e muita coisa não é só dos recursos públicos, porque não são suficientes, parcerias, né, com a iniciativa privada, enfim. Esse 1 ano e meio, o senhor se surpreendeu porque a população chamou o senhor para ocupar essa função, não é? O senhor atendeu o convite e está aqui há 1 ano e meio. E o gestor público é diferente do gestor, aquele que está na empresa, no setor privado. O que o senhor trouxe do setor privado para cá e lhe surpreende esses resultados? Porque o senhor está falando, pode ser suspeito em falar, mas os números mostram esses avanços, não é? Quer dizer, não tem como contestar essa evolução. O que o senhor trouxe para cá e o que a gente poderia destacar dessa importância desse conhecimento? Olha, uma das coisas importantes talvez que a gente traz, e ele transcende a um discurso fácil, que por mais que possa parecer óbvio, é de que ninguém
faz nada sozinho. Então, é importante a motivação e a valorização daqueles que estão fazendo. Eu digo aos nossos secretários, eles são responsáveis na gestão das pessoas. Uma das questões mais difíceis, não só no público, em todos os locais, é a gestão de pessoas. Nós realmente temos o público, até pelas características e pelas necessidades de você ter a coisa muito bem controlada, uma morosidade grande. A gente enfrenta isso pelos processos necessários. Eu entendo que alguns poderiam ser diferentes, mas a gente tem que trabalhar com o que se tem, com o que tem ali. Então, nós tivemos uma pactuação, um comprometimento de muitos dos nossos servidores, de muitos dos nossos secretários, de uma maneira realmente diferente, a ponto de permitir a gente atingir os resultados que a gente tem. Entender que não se faz nada sozinho é um ponto importante. A gente entende também que neste meio tem muita gente querendo desconstruir aquilo que se faz. Até mesmo por um ambiente onde eu cheguei agora, que é um ambiente político, e o ambiente político não devia ser assim, isso é reservado para um ou para outro que faz talvez aquilo que eu posso lhe falar, politicagem, né, que tenta segurar um pouco os caminhos e até abafar aquilo que está sendo construído. Existe uma tendência de alguns em tentar diminuir o muito que se faz e aumentar aquilo e muito aquilo que quer ser necessário fazer. Mas não dá para deixar de acreditar. Então, o que é importante é compreender que é preciso planejar, fazer projeto, que é preciso realmente ter foco e se manter no caminho reto para fazer as coisas acontecerem. Gostaria, às vezes a gente sente que tem um muro ali que está segurando a gente, até vindo para cima da gente, que não deixa a gente acelerar mais. Mas eu acho que tem as suas necessidades ou tem as suas razões para que isso aconteça. Agora, às vezes a pessoa é provocada a criar outras alternativas e criar uma outra musculatura e superar esse muro e avançar, e depois o próprio reconhece também. Mas aí é o que eu ia onde chegar quando eu falava dos secretários, que eu peço muito para eles o seguinte: não me tragam problemas, me tragam soluções, né? Então a gente tem que fazer as pessoas, e elas têm capacidade para isso, porque são pessoas qualificadas, que buscam uma maneira de a gente trabalhar em conjunto e buscar soluções. Nós temos sim, e uma coisa que é importante, Zé, é olhar para isso tudo que está acontecendo e tomar muito cuidado para não se achar dentro de uma bolha, para não deixar de ver e de ser sensível a questões que precisam ser melhoradas, porque há questões a serem melhoradas. A cidade é dinâmica, a cidade evolui, a cidade surge demandas a cada hora e nós estamos aí para resolvê-las. O grande desafio no serviço público é você olhar de uma maneira estrutural, olhar o macro, olhar como avançar, como absorver fazer um planejamento para que você absorva todo ou prepare todo esse desenvolvimento a trabalhar com urgências e emergências e que são necessárias que você resolva, né? Questões que surgem aqui e acolá. Grande problema do crescimento das cidades, por exemplo, a questão da drenagem urbana. Em alguns momentos, quando a cidade cresceu, você mesmo falava há pouco, as nossas cidades talvez não se prepararam como deviam se preparar ou não foram dimensionadas para o crescimento que tem. Isso leva a gente a ter problemas pontuais aqui ou ali de drenagem. São soluções fáceis? Não. São soluções custosas que envolvem desde pavimentação e outros serviços tantos que levam uma necessidade de investimento de grandes recursos que precisam acontecer. Mas isso mostra, né, como, e talvez seja um exemplo que eu poderia ter dado naquele momento em que eu dizia como a cidade não cresce, a cidade física não cresce na mesma velocidade, né, a infraestrutura física não cresce na mesma velocidade que as pessoas que nós estamos atraindo.
grande lance, a grande importância, né? E talvez você iria me fazer essa pergunta, mas eu já lhe responderia agora, porque as pessoas às vezes me perguntam, mas o que vocês fazem em termos de desenvolvimento econômico aqui para atrair as pessoas ou para fortalecer? É você pensar de uma maneira integrada. Você atrai empresas para cá, ou você fixa empresas aqui, geração de emprego aqui, se você tiver uma boa saúde, se você tiver uma boa educação, se você tiver um bom serviço de esporte, se você tiver uma cidade estruturada e uma cidade que seja gostosa, agradável, uma cidade limpa. Nós estamos olhando para o nosso aeroporto, estamos fazendo investimentos lá, porque ele nos atende e dá uma condição de um fator de produção extremamente importante para aumentar e ampliar a nossa competitividade. Então nós estamos ali agora com uma estação meteorológica sendo licitada, resolvemos questões que vinham se arrastando há algum tempo, que nós tivemos que resolver de maneira emergencial, até para não sermos resolver problemas junto à ANAC. Resolvemos, e questões que iam desde o combustível, questões da guarita que precisava. Estamos lá agora com um projeto lá no estado do RECAP, que é um projeto importante que a gente espera que seja liberado logo também, porque a gente entende que essas infraestruturas todas, somadas às condições que nós temos aqui, elas todas servem e são instrumentos para atração de investimentos para cá e para fortalecer os investimentos que a gente tem aqui. Porque eu penso assim, nós temos que pensar em atrair novas empresas, mas nós temos que dar força para as empresas locais. E como você pensa isso? Você pensa isso através da transformação dos diversos ambientes que nós temos aqui. Nós temos aqui agora, dando um sentido novo à nossa Fundtec, a nossa Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ela vinha sendo colocada de lado ou não tinha todo o seu potencial sendo jogado, utilizado para essa área que é uma área. Zé, eu vou lhe dizer que além da educação, a questão da inovação é uma área que causa e propõe e provoca uma reflexão profunda sobre isso, que pode ser o grande diferencial e é o grande diferencial para que as nossas cidades sejam cada vez mais inteligentes, sejam cada vez mais sustentáveis, sem esquecer que cidade inteligente é aquela que pensa, aquela que pensa nas pessoas. Então nós temos a Fundtec hoje sendo encarada num papel muito importante. A Tatiane está lá, a Barbiero, fazendo um trabalho, pegando esse instrumento que nós temos para ser o grande articulador entre os nossos ativos tecnológicos que nós temos aqui, e temos muito. Nós somos no interior, olha, são poucas capitais, e no interior do país talvez não tenha outra, que tenha 2 universidades federais. Cidade com 2 universidades federais. Nós temos a Universidade Federal Tecnológica aqui, nós temos a Universidade Federal do Paraná aqui, e agora nós temos o Instituto Técnico Federal do Paraná, né? Além de todas as outras universidades que temos aqui, a nossa querida Unoeste, nós temos aqui a FAG, nós temos aqui a Unipar, nós temos outras tantas aqui que compõem. Então é uma cidade que ela tem realmente vários instrumentos, ela está. E tem uma coisa que eu gostaria de dizer e reforçar, que a gente está falando da Fundtec como uma grande articuladora, mas nós temos uma rede de instituições aqui que está cada vez mais se integrando. Então nós pegamos a associação comercial, sindicatos, nós temos em outros setores, nós temos outras instituições, nós tivemos ontem aqui o pessoal da Caritas, né, tratando sobre a questão dos imigrantes, temos a embaixada também que trata sobre isso, e elas se integram com empresas, se integram com outras instituições que vão pensando a cidade, tentando priorizar a cidade e pensar a cidade de uma maneira mais integrada. Isso é algo que Toledo tem de bom. Toledo tem de bom uma sociedade extremamente participativa. E é participativo, os nossos conselhos nas mais diversas áreas de saúde, educação, voltada ao meio ambiente, realmente são participativos e isso é preciso que seja assim. A gente não pode ter medo disso, a gente não pode ter medo de provocar a sociedade a discutir, a participar. E para o gestor, aquele que pode, para alguns, ser alguma barreira, na minha visão, é uma grande ferramenta que a gente tem para deixar a cidade mais dinâmica. Eu pensava assim já quando a gente construiu
o POD, eu pensava assim quando a gente estava lá na associação comercial ou na própria Cachopar, e é isso que a gente prega, uma participação cada vez mais efetiva, estruturada e integrada das nossas instituições, das nossas lideranças, pensando numa cidade de uma maneira com vários olhares, né? O conhecimento, não é? A dedicação, desprovido de vaidades também, né? Administrar a crítica, administrar com coerência o elogio, né? Que às vezes o elogio a pessoa se empolga, uma crítica a pessoa desanima. Então esse equilíbrio nessa gestão, principalmente gestão pública, né? Coloca o administrador numa circunstância realmente de fazer com que a cidade se desenvolva. E Toledo está nesse caminho, né? Integrando as pessoas, o pertencimento, né? O orgulho, e os números animam, né? Por que não, né? Quando percebe ali o resultado. Então, prefeito, realmente a gente fica muito feliz de estar aqui, poder mostrar isso para todas as pessoas que nos acompanham, não só no Paraná, mas fora do estado também. E para a gente finalizar, 2 detalhes, gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual que é o desenho que o senhor faz diante do que o senhor fez até agora. Tem mais meio ano e mais 2 anos, 2 anos e meio, né? Quer dizer, tem muito tempo ainda pela frente. A gente pode observar que muita coisa foi feita e muita coisa está preparada para acontecer, não é? Como eu disse, foram muitos projetos desenvolvidos, alguns deles já sendo executados. Eu espero a execução de tantos outros. Mas eu gostaria e quero ter mais tempo para intensificar esse encontro e esse debate com a sociedade sobre a cidade que nós queremos, a cidade que a gente está preparando aí. Porque a gente fala de futuro, mas o futuro já é amanhã. Né? As transformações tecnológicas nos levam a estão numa velocidade muito grande. Isso, ela tem reflexos, ela tem impactos que são positivos e outros nem tantos. Quanto mais a gente consegue compreender as oportunidades que se apresentam e o risco que nós temos, mais a gente consegue se preparar para ter uma cidade melhor, um território melhor. Então, a nossa busca aqui, o nosso propósito é focar cada vez mais nas pessoas, e esse foco nas pessoas é procurar cada vez mais envolver os nossos cidadãos neste processo. Mas é importante eu lhe falar algo, reforçar o que você disse. A gente tem que fugir daquela bolha de onde a gente só vê, né, aquela coisa que o cara do tapinha nas costas, o elogio. Mas a gente tem que fugir muito também daquelas pessoas que querem desconstruir. Acho que uma grande ação que todos nós podemos fazer e devemos fazer é aprender a celebrar. Aprender a celebrar à medida em que a gente conquista as coisas. Eu tenho dito para a população de Toledo, para os nossos amigos, que celebrem. Celebrem a cidade que nós temos, porque é a cidade que nós construímos. É a cidade que todo aquele cidadão que mora em qualquer lugar do nosso município ajuda a construir diariamente. Então, todos esses avanços, tudo isso que se fala de Toledo é fluxo, é reflexo, é fruto e é reflexo daquilo que o cidadão constrói, que qualquer pessoa de Toledo está construindo, independente de cargo, independente de função, independente de posição, porque tudo que se faz, existe aquela questão da corrente, aquela questão dos reflexos, aquela questão da conexão. É o que eu espero para Toledo, uma cidade cada vez mais conectada. Eu espero que Toledo se conecte mais entre si e mais regionalmente e mais no mundo. Conexão talvez seja a palavra de hoje. Que é muito usada hoje. Que é muito usada hoje. Mas para isso é necessário que ela realmente acredite nela. Acredite nela a ponto de ela se posicionar e celebrar a cidade que ela tem, porque é a cidade que ela constrói. Então, se a gente conseguir construir cada vez mais esse senso de pertencimento, conseguir conectar cada vez mais as pessoas, eu não tenho dúvida que a possibilidade de melhores resultados, de resultados mais efetivos, ela se abre de uma maneira fantástica. E a grandeza de espírito, né, prefeito? Prefeito, é uma missão, é um período.
todos os últimos prefeitos, eles deram a contribuição de um jeito ou de outro, de uma sua maneira, né? E tudo passa, né? Então, quer dizer, a cidade fica, a cidade cresce, nós vamos embora um dia, não é? E a cidade vai continuar. Eu sou mais um cidadão de Toledo, que estou nessa função, mas aquilo que você falou, todos nós contribuímos, todos tiveram a sua contribuição, mas é importante você falar sobre isso. Eu não acredito muito na figura de heróis, na figura de donos da cidade, na figura... Né? Eu estou aqui hoje numa função que estou exercendo, né, democraticamente, dentro do processo político que foi, mas eu estou aqui cumprindo a minha missão. Né? Amanhã será outro, como já ontem foi outro, e importante é que a gente permaneça conectado, a gente permaneça acreditando na cidade que a gente constrói. Eu falo isso porque é muito importante as pessoas entenderem que a cidade é o que é, porque é assim que elas fazem. E quando falam da cidade, da Toledo que é tão diferente, da Toledo que é tão boa, me perdoem, né? Eu costumo falar que é o melhor lugar do mundo para se viver. Nós estamos na região que é o melhor lugar do mundo para se viver também, né? É importante que elas entendam que elas estão construindo isso. Temos problemas a resolver. Não dá para você se fechar e furtar, de olhar para o lado e verificar tantas necessidades que nós Mas é temos. aquilo que o senhor falou, vamos celebrar o que está acontecendo de bom e vamos acelerar para avançar, porque os desafios eles não terminam. Desafios vêm e né, isso eu ouvi há pouco, né, que isso faz parte da vida. Né? À medida em que a gente cresce, a gente resolve uma questão, né, outras tantas virão. Assim assim vai ser, mas é importante a gente realmente se sentir bem, entender que a gente faz parte desse processo e que nós temos a possibilidade, a capacidade, cada um de nós, cada cidadão, é um agente de transformação, tem a capacidade de, a seu modo, a sua maneira, junto com os outros, isso é importante, quanto mais junto, melhor, tem capacidade de resolver as demandas que surgem. Essa grandeza de espírito que faz a diferença. Para a gente finalizar, prefeito, vou entregar aqui em mãos, essa edição foi reeditada de 16 de maio de 1976, o jornal fez no dia 15 de maio 50 anos, meio século de história, o Jornal Paraná que tem um papel fundamental, muitas bandeiras, o senhor acompanhou ao longo desses anos todos, a própria Unioeste, não é? Ferroeste, a 277, encampou várias bandeiras, várias campanhas ao longo dessas 5 décadas, completamos 50 anos recentemente, no mês passado, e fica aí esse exemplar, uma edição especial, né? De repente o senhor vai relembrar ou vai lembrar de alguns anos. Esse é o número 1, não? É a número 1. Ela foi reeditada, mas está todo o conteúdo, 60 páginas. Olha só. Eu Jaci Scanagata aqui. Jaci Scanagata. Olha só. Na época o prefeito era o Pedro Mufato, né? Era o prefeito. O Jaci Scanagata foi quem fundou o jornal. Ele está aí, ele foi o fundador do Jornal Paraná. Hoje é o Alfredo Kaifer, a Clarice, né, que estão à frente do jornal, mas foi o fundador Jaci Scanagata. Sim, grande empresário. Perdemos há pouco, né? Grande... Olha então, só. fica aí para o senhor poder dar uma conferida nos fatos que aconteceram em 1976. Estávamos na região oeste já. A gente veio do norte do Paraná, chegamos na região oeste em 74. Era menininho, mas já estava... Em 76 já estava lá com meus 12 anos, né? Nessa época eu estudava num seminário. Ourinhos, São Paulo. Mas a família morava aqui em Matelândia, né? Aliás, nós somos conterrâneos, né? Isso aí. Eu nasci em Matelândia. Você nasceu em Matelândia. Eu não nasci lá, mas vivi muito tempo lá. Agora, o Paraná, é importante, se você me permite, nesse tempo, fazer uma testemunha de que talvez ele seja um dos grandes testemunhos do que acontece, do que aconteceu e acontece no desenvolvimento do oeste do Paraná. A região é extremamente nova. Toledo, um pouco mais de 70 anos, né? 50 anos de jornal. Um jornal que esteve e está presente aí em todas as nossas cidades, né? E traz muita história. Tem muita história de Toledo contada aqui. Relatou os fatos ao longo desses 50 anos, participou, debateu, os principais temas passaram por aí, pelo Jornal Paraná. Então, realmente é um veículo marcante. Olha,
Posso abrir a fita aqui? Pode abrir. Meus parabéns a vocês, todos do Paraná. Levo meu abraço ao Kiefer, a toda a família do Jornal Paraná, né? Jornal robusto, hein? Uhum. 60 páginas na época, né? Era 60 páginas? 60 páginas, né? Hoje ele é um pouco menor, hoje a gente está apresentando no digital, as coisas foram mudando, foram se reinventando, né? São processos, mas na época foi sem dúvida um período marcante. Prefeito, muito obrigado por nos receber. Que venham mais 50 anos. Que venham mais 50 anos Outros no jornal. Tantos ainda. Isso. E que Toledo continue crescendo e continue sendo uma referência para o Paraná e para o Brasil. Obrigado. Espaço me honra estar aqui. Meu abraço a toda a família Paraná novamente, a toda a população de Toledo e do oeste do Paraná. Nós estamos no melhor lugar do mundo para se viver, não tenham dúvida disso, porque vocês ajudam a construir essa região. O prefeito de Toledo nos recebeu aqui em seu gabinete, Mário Costenaro, falando um pouquinho dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por aqui, mostrando a força de Toledo economicamente, em várias áreas, né? Toledo tem sido destaque e a gente não poderia deixar de estar aqui. E aí a gente aproveitou para trazer também esse exemplar. Você nos acompanha no Jornal Impresso, pode assinar lá o jornal, pode entrar em contato para mais informações, o jornal online, ou paraná.com.br. Você tem também o nosso podcast para acompanhar no canal do YouTube, são várias entrevistas, essa entrevista também você confere em outras plataformas. As redes sociais, inscreva-se no canal, não esqueça, né? Inscreva-se no canal e você pode também nos acompanhar no Instagram, no Facebook, enfim, em todas as redes, em todas as nossas plataformas. Muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima entrevista.